Então, dica agora para o desafio 3, né, situação de aprendizagem 1. Então, a folha de resposta dela se encontra aqui, mas antes da gente ir para a folha de resposta, a gente tem que entender o que é para ser feito. Então, a gente vem aqui no material online, no desafio 3, e vai analisar. Então, agora é para fazer a validação da manutenção. Então, beleza, ó, depois de finalizada a análise de viabilidade técnica do desafio 2, e considerando que a substituição do componente com a falha ocorreu com sucesso, precisamos validar a manutenção. Então agora supondo que houve a manutenção e foi trocado o componente, houve a substituição, e agora a gente tem que finalizar essa OS aqui. Você sabe o que é validar a manutenção? Aí ele fala, seu objetivo é garantir a legitimidade da manutenção realizada por meio de medições, testes e registros, além de garantir que o equipamento que foi reparado ou substituído esteja dentro dos padrões pré-estabelecidos e aceitos pelo solicitante da manutenção. Então ele vai falar algumas rotinas que tem que ser feito. Então, por exemplo, aqui, se o componente substituído for um motor, é importante fazer as medições elétricas antes e depois que ele entre em funcionamento, como por exemplo, medir a sua resistência de isolação e corrente elétrica, certificando o seu bom estado de funcionamento. Aí aqui ele fala também algumas rotinas, né, que você deve fazer para o teste funcional do sistema. Aí tá, ele numerou aqui. Depois ele vai te mostrar como é que faz o registro dessa manutenção. Então esse aqui é um software de manutenção e aqui que você vai preencher o registro que foi feito. Cada linha dessa ele explica o que significa. Por exemplo, código do equipamento. Neste campo será atribuído o número que irá relacionar o equipamento a um banco de dados. Normalmente, com sequência, o campo nome do equipamento é preenchido automaticamente. Então, isso aqui já tem um pré-cadastro no banco de dados. Quando você coloca um código, ele já relaciona com o equipamento. Aqui no nosso caso, você pode inventar um código qualquer sem nenhum problema, porque esse aqui é só uma réplica do software. Aí, por exemplo, data da execução e tempo de reparo. Ele explica, ó, respectivamente, deve ser informada a data em que foi realizada a manutenção e o tempo gasto para a conclusão do reparo. Mantenedor. Neste campo deve ser informado o nome do executante do reparo, seu nome no caso. Houve parada de produção? Deve-se marcar o campo sim ou não, para informar se a falha gerou ou não parada de produção. Se estragar lá a partir do seu triângulo, houve parada no motor, ou o motor continua funcionando com a carga menor e permitiu que a atividade de produção continuasse. Se não, se teve que parar, você vai preencher aqui. Vai descrever o que foi a manutenção feita, que ele apresenta. Aqui, ó. O campo deve ser usado para descrever informações sobre a manutenção realizada. Neste campo deve ser informada a causa raiz da falha, o que foi o problema da falha. E aqui, neste campo, deve ser informada a relação de material utilizado na manutenção, a fim de que possa providenciar a sua reposição. Então, qual material que foi utilizado para fazer essa manutenção? Tem que colocar aqui dentro também, para eles terem noção do que foi necessário para fazer a reposição. Dando sequência, ele tem essa aqui a parte do encerramento da ordem de serviço, onde novamente eu coloco o número da OS aqui. Aliás, eu coloco o número da OS, no caso do nosso OS 3, o nome do equipamento novo, a data de execução, a situação, se foi concluída ou não concluída, observação geral, onde você vai colocar informações relevantes sobre manutenção realizada, alguma informação importante para que se dê um problema futuro, e o motivo, né? Vem aqui e coloca o motivo. E aí você teria salvado o programa. Para nós aqui, foi fornecido, aí aqui ele vai dar mais algumas informações sobre sequência de energização, desenergização da NR10, tudo mais. Aí ele fala para você ver o livro, exercício de fixação, e aqui está a atividade. Então aqui ele vai primeiro te dar um checklist, que eu tenho ele aqui já pronto, que está aqui, ó, que é onde você vai apresentar, olha só. Chegou a hora de realizar a validação da manutenção na ordem de serviço 3, considerando que a sua execução ocorreu com sucesso. Você e seu grupo devem preencher um checklist com a sequência operacional da partícula triângulo para a realização de validação. Então você vai colocar o passo a passo, o que é a partícula triângulo, né? O que você faz primeiro, qual contador fecha primeiro, o que acontece, quanto tempo conta, depois o que mais acontece. Então, uma sequência, por quê? Porque se eu tiver a sequência aqui da descrição passo a passo, eu consigo diagnosticar onde pode ser dessas etapas que aconteceu o defeito, né? Então, colocou. Em seguida, efetua o registro da manutenção, né?
para encerrar o ESC, que é aquele software que ele mostrou lá. Lembre-se que os aspectos ambientais, de saúde e segurança do trabalho são importantes para a manutenção, portanto devem estar envolvidos na validação. Então você preencheu a sequência aqui de operação, tudinho, e aqui agora na hora de realizar a finalização da manutenção, não tem como você preencher aqui, que só tirei um print da figura. Estou mostrando como é que é a tela do software. Eu até escrevi aqui embaixo: observação, imagem ilustrativa do software, que está disponibilizado no material online, que é onde você deve ir para preencher e salvar o relatório para envio do tutor. Então esses dois que você tem que preencher para finalizar a atividade, você vai preencher direto no material online. Depois você pode deletar esse aqui, ó, e colar o novo aqui em cima, se você quiser. Eu vou te mostrar aqui onde você vai encontrar ele. Feito isso, esses arquivos você vai encontrar aqui, ó, você clica, ele já abre um arquivo que você salva aqui nele mesmo. Se não tiver conseguindo abrir aqui pelo Chrome, você tenta pelo Mozilla. Eu consigo abrir sem nenhum problema. Olha só, vou clicar, ele abriu aqui uma tela de pop-up. Talvez se eu não abrir, ver se o pop-up não está bloqueado. E aqui tá. Aqui eu posso preencher, ó. Eu vou colocar código lá, 1, 2, 3, por exemplo. O nome do equipamento é relé, por exemplo. Data de execução, dia 27/3. Tempo de reparo foi 2 horas, por exemplo. Mantenedor, João Avelino. Houve parada de produção? Sim. Decisão da manutenção: troca de relé com contato colado, por exemplo. Escreve direitinho. A falha, né? Contato colado, por exemplo. Material utilizado: relé térmico, por exemplo. Então descreve direitinho. Essa descrição minha aqui está errada, é claro, só dando um exemplo. Quando você clicar em salvar, olha só, ele gera um arquivo em JPG. Vou salvar ele em algum lugar aqui qualquer. Salvei. Ok, posso fechar esse arquivo aqui. Olha o meu arquivozinho que salvo aqui. Olha o que ele vira. Abri ele para vocês verem. Pronto, virou um arquivo de imagem que eu posso ir lá, copiar e colar. Aqui, ó. Posso copiar ele aqui e vir aqui no documento do Word. E aqui, ó, eu vou tirar essa imagem aqui, que era só ilustrativa, e vou colar ele aqui na minha folha de resposta. Aí, pronto, colei, ó, apareceu já a informação tudinho. Então não é para você preencher nessa imagem aqui, ó, ela é um desenho, você não preenche aqui. Você preenche lá no AVA e copia e cola aqui. Aí você vai ter sua folha de resposta com a sequência operacional por descrição, tudinho. Lembrando que leva em consideração que os aspectos ambientais e tudo mais, ou seja, aquelas descrições aqui de meio ambiente que está falando aqui, você faz uma leitura dela antes para você ver o que deve ser considerado. A questão do processo de energização e desenergização, aqui, ó, esse procedimento é importante. Sempre que você vai realizar algum teste, tem que fazer parte da sua sequência, né, de trabalho. Então, lê direitinho, relaciona aquela lista lá, preenche esses dois relatórios aqui e aí pronto, essa atividade, ó, ela vai estar prontinha já, aqui preenchido e esse aqui preenchido. Salva o arquivo e envia para correção a atividade.